Pode se assentar em nome de Jesus. Queria pedir para o diaconato tirar aqui as coisas para nós, porque agora é a hora tão esperada. Uhul! Quem está com saudade dos guerreiros? Gente, eu não vejo meu guerreiro desde terça, porque eu viajei. Então a minha saudade está triplicada. Meu guerreirão, estou com saudade, o meu guerreirão barba ruiva. Então, irmãos, com vocês. Ah, gente, deixa esses laranjinhas correr lá. Eu não sei se eles têm força para correr. São só um bagacinho. Deixa eu ver se está tudo certo. Está tudo certo aí, laranjas? Com vocês. Com vocês, que entre os nossos laranjinhos, nossos guerreiros! Diga para o seu irmão, quando você manda o louvor para cima, Deus manda a glória dele para baixo. Então começa a louvar o Senhor, começa a louvar o Senhor. Sobe o meu louvor. Tira o pé do chão e adora o Senhor. Cante. Sobe, 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 meu louvor, aceita o coração do amado meu. Sobe, 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 meu louvor, e acerta o alvo, coração do amado meu. Ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, se encheram de glória. Ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, ao som do meu louvor, se encheram de glória. Sobe o meu louvor e desce 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 glória.
portas pra ver tua glória. Em teu amor novo sou, em cada momento te dou. Sou livre pra sempre. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Tu me guias em cada passo, sou completo em ti, não há nada como viver a vida contigo em meu ser. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que posso imaginar, teu amor é que me faz voar. Em tua liberdade eu vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que posso imaginar, teu amor é o que me faz voar. Em tua liberdade eu vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Pode sentar um pouquinho. João, se você puder baixar só um pouquinho a da frente aqui, porque pra gente ver o pessoal aí. Gostaram do gingado? Nós quebra aqui, ó. Você viu só, né? Altos bailarinos aqui, ó. Gente, nosso encontro de homens foi maravilhoso. Deus fez grandes coisas naquele lugar. E Deus fez grandes coisas na vida desses homens. Como o homem, irmãos, é um pouquinho mais prático, eu falei, cara, tudo vocês vão falar. Deixa ele recuperar o fôlego aí, né? E eu queria... Não vou fazer que nem a bispa, né, cara? Eu já direto e reto, né? A gente vai ouvir um pouquinho do que o Lucimar viveu lá. E Deus, ele é tremendo. Paz, igreja, boa noite. Bom, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por esse encontro, por esse momento, porque Deus realmente é tremendo mesmo. E eu vou contar só um testemunho rápido aqui, que eu tinha uma coisa que eu carregava comigo, né, que era sobre meu pai. Porque eu achava que eu tinha essa culpa, né? Porque o que acontece, meu pai, ele era alcoólatra e tal, né, e
E eu estava na vida louca e eu não era muito próximo dele. E aí depois eu vim para Jesus, né? E conheci minha esposa, tive minha família e tal. Daí eu comecei a me aproximar dele. Só que aí ele trabalhava no Bacaxiri lá. E daí teve um dia que ele saiu para trabalhar e se perdeu, porque ele era analfabeto, né? Não sabia ver ônibus e tal. Ele se perdeu, ele ficou 8 dias desaparecido. Aí minha tia conseguiu encontrar ele, a gente encontrou ele, né? E aí eu fui lá, conversei com ele e tudo. E falei para ele, ó pai, daqui para frente não precisa mais você ir trabalhar, que o que você precisar eu venho e te trago. Que ele sempre bebia e fumava. Eu te trago o teu cigarro, se tu quiser tomar tua pinga eu te trago, né? Não é o certo, mas para você não sair de casa eu te trago. Aí, irmão, se passou um tempo, né? Ele ficou ruim e tal. Daí eu fui lá, falei, pai, vamos no médico. Ele não quis ir, porque ele era muito teimoso, assim. Daí eu falei, tá bom, você não quer ir, beleza. Passou a dor no peito? Passou. Aí eu fui para casa. Só que no outro dia, minha mãe me ligou que ele tinha falecido. Morreu de infarto, né? E daí eu carregava essa culpa. Por que eu não levei ele no médico, né? Por que eu não fiz a minha parte? Por que eu não fui mais próximo dele? Então, assim, Deus tirou isso do meu coração, né? Porque não foi minha culpa, né? Não foi minha culpa e, graças a Deus, eu tenho agora essa consciência limpa, né? E olha, glória a Deus. E eu vou falar para vocês, irmãos, quem ainda não foi, vai, irmãos, que, nossa, é benção pura, é tremendo o negócio, Vem cá, grandão. Olha o nosso nenê. O encontro foi muito bom. Quem não foi, cadê? Ele falou, quem não foi, vai. Porque é muito bom. E eu não posso contar muito, mas é bom. Quem não foi, vai. É bom. Quem não foi, vai. Mas quem quiser ir, saiba que o encontro é tremendo e é muito bom. Esse aqui que vai fazer a propaganda do encontro ano que vem. Ele fala assim, eu não posso contar. Você já percebe pela rouquidão na voz como é que foi, né? Se recuperou já ou não? Paz. Minha vida, né? A bispa sobe aqui em cima e elogia o marido, tá lá a minha joia. Gente, eu vim aí a Taboqueirão quebrado. Vocês sabem, destruído. E graças a Ieta Boqueirão, ao trabalho do bispo, da bispa, eu não vou citar muito nome, mas pastora Fábio, meu amigo, patrão, irmão Darques e outras pessoas, irmã Maria Helena, Edgar, o amor que eu tenho por vocês, a gratidão que eu tenho em servir a Ieta Boqueirão, eu e minha família serviremos a vocês. E vão. Eu fui pela terceira vez e última. Amém. Amém. Eu recebo isso. Vão. Se está com dúvida, precisa ir de novo para fazer. A gente sempre acha que não tem nada, mas sempre fica uma pequena coisa. E Deus fica ministrando no coração da gente. Tanto como laranjinha, como encontrista. Mas vai de coração aberto. Não leva telefone, não leva relógio, não leva nada. Vai, se joga. Que é tremendo. Os caras falam e eu gravo, né?
Fala aí, Tony. Pô, paz da igreja, boa noite. Pô, foi tremendo o encontro aí. Sendo bem sincero com vocês, não queria ir até sexta-feira, tarde assim. Deixei bem claro o Duca, ó, por mim, Pia, nem ia. Mas daí já tava pago a inscrição, já tudo, né? Daí, não tinha muito pra onde correr, né? Daí eu fui, no ônibus assim, lembrei o que o Du falou, ó, já tá pago, mano, agora mergulha aí, não tem... Vai embora, Pia. Ele foi no busão assim, eu falei, pô, Deus, fala comigo. E que fala minha, hein? Você é louco, mudou tudo. Né? Que fala. Sexta-feira, assim, de noite, bispão pregando, na veia já. Na veia já. De sexta até hoje à tardezinha, foi na veia. Você é louco, mudado completamente. Como o Senhor é lindo, cara. Mudei completamente a minha perspectiva do que era o Senhor, sabe? Mudei totalmente. Coisas que eu achava que eu não... Deixar de lado, assim, não preciso de tratar, que eu já tinha uma noção do que era. Deus revelou pra mim, sabe? E agora eu vejo uma outra perspectiva, assim, do mundo, pá. E não posso falar muita coisa do que foi o encontro com Deus. Mas, só vamos, mano, só vamos. Tu tivesse vontade pra ir, mas já tá paga a tua inscrição, que nem de certas pessoas, cara, mergulha, vai embora, mano. Você é louco. É nocaute atrás de nocaute. Mano. Amém, igreja? Obrigado. Pode crer que Jesus é pá. Cara, deixa eu pegar um visitante aqui. A gente se conheceu lá, irmãos. Lá. A gente só falou por telefone, né? Eu falei, cara, vai que nós vamos te receber bem. E ele foi bem cuidado lá, irmãos. Eu vi o que Deus fez na vida dele naquele lugar, mas eu quero que ele conte um pouquinho da experiência dele para vocês entenderem o que Deus faz na nossa vida. Boa noite, igreja. Para ser bem sincero, estou um pouco nervoso, não sou acostumado a falar em microfone. Mas o que eu vivi lá foi mais fácil de falar que foi sobrenatural, porque eu coloquei expectativas e todas elas foram quebrando. Fui surpreendidas. Meu coração foi totalmente quebrantado. Impactado. Tinha muitas dúvidas quando cheguei lá, tanto que eu falei com o próprio bispo e todas elas foram respondidas. Não teve nada que ficou no oculto, tudo foi revelado, tudo foi libertado dentro de mim. Como todos eles falaram para vocês irem, né? Se não foram, vão. Eu pensei que não precisava, um tempo. E fui para um sonho. E foi muito bom. Não tenho nada a reclamar. Para quem não sabe, eu tenho um problema com alimentação. Levei marmita. E voltei com elas. Elas estão lá dentro do carro. Mas só tenho a agradecer por cada um que está aqui. E Deus abençoe. Obrigado por tudo. Irmãos, ele falou assim, ó, bispo, tem umas restrições, não consigo comer os negócios, aí tá. Falei, beleza, pode, leva lá, cara, leva o teu pão, o negócio. Chegou lá com a sacolinha. Aí sábado eu fui ver ele almoçar, irmãos. O cara trabalha de pedreiro, o cara é uma máquina de moer comida, cara. Então, eu falei, cara, se você não tem restrição, nós tá lascado aqui, né? Deus é bom. Eu vou falar com o nosso último barbudo aqui, irmãos. E ele vai compartilhar um pouquinho da experiência dele também lá, irmãos. Porque eu também vi o que Deus fez na vida dele, foi tremendo, né, Will?
noite, igreja. Cara, esses 3 dias foi espetacular. Eu, há 8 meses atrás, eu entrei aqui nessa igreja para acompanhar minha esposa só. Mas, por resposta de oração de pessoas aqui próximas, eu fui me aproximando de Deus, onde eu tinha me afastado dele. E esse final de semana, Deus me mostrou o amor dele, que é sincero, que ele nunca vai nos abandonar. E não dá para falar muita coisa de lá, mas é extraordinário o que você passa lá. Cuidado das pessoas, cuidado de Deus, cada detalhe, tudo. É maravilhoso, gente. Quem não foi, vá. E fica, irmãos, o nosso convite, mês de maio de 2026, temos encontro com Deus. Já vai abrir as inscrições, nós trabalhamos antecipado e a gente quer que você passe por esse encontro, porque ele é tremendo, né? Deus fez grandes coisas, vai continuar fazendo, e você precisa fazer parte disso. Esses caras aqui voltaram transformados, pai, mãe, esposa. Escute o que eles têm para falar para vocês. Sentem na mesa, no sofá, e escutem o que eles querem compartilhar daquilo que Deus falou com eles e ministrou no coração deles. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, irmãos. E eu queria agradecer a todos vocês, as famílias, os amigos que vieram. Que Deus abençoe você. Isso é o encontro com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode acender as luzes, por favor? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 25. Todos acharam? E diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observa como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não será muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupam dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Igreja, esse mês nós estamos falando sobre o reino de Deus. E quando a gente lê esse capítulo 6, propriamente esse versículo que a gente leu, a partir do versículo 25, nos dá assim uma menção, né, de cuidado, de zelo de Deus, não dá? A gente não se sente cuidado, acolhido, um Deus que provê, um Deus que não se esquece da gente, um Deus que está o tempo todo observando o que a gente precisa. Mas eu quero dizer para vocês que não podemos romantizar muito esse texto, porque essas falas de Jesus não é uma fala doce, mas é uma fala de exortação. É uma fala exortando o povo no sentido de sobre a ansiedade, sobre a preocupação com o amanhã. Então Jesus ele chama a atenção do povo sobre a questão de andarmos ansiosos sobre o que vai acontecer amanhã, sobre o que vamos comer, sobre o que vamos beber, sobre o que vamos vestir, ou o que vai acontecer. E a ansiedade, irmãos, é algo que tem fugido do controle hoje da humanidade. E eu falei alguns cultos atrás sobre ansiedade, e o Senhor hoje me fez também novamente falar sobre isso. E eu acredito que nós temos perdido tempo das nossas vidas com a ansiedade. A ansiedade toma o nosso tempo, a ansiedade toma a nossa alegria, a ansiedade toma a nossa paz, o nosso sono. Gente, a ansiedade é um dos maiores ladrões. E o que o Senhor Jesus está falando para o povo é sobre a ansiedade, sobre a gente se preocupar, porque a ansiedade é aquela preocupação, aquela dor com o que vai acontecer, com o futuro. E admiramos a criação, né? Não sei se vocês são assim, irmãos, mas eu sou aquela que, se eu vejo uma flor diferente, eu paro, olho e ainda tiro foto. Porque a criação é a coisa mais linda, a criação de Deus. Né? Essa semana, eu e minha mãe e minha outra irmã, a pastora Fábia, a gente saiu de viagem, a gente foi visitar uns parentes lá em Foz. E daí no caminho a gente via, né, aquela paisagem, coisa mais linda, aquelas plantação. E a gente paramos numa parada meio redundante, né, irmãos? Paramos numa parada para ficar parados. E ali, irmãos, começou a vir uns quero-quero. E eu confesso para vocês que eu tenho meio medo de quero-quero. Só eu? Quero-quero, irmãos, ele corre atrás de nós. Se você está faltando persistência, olhe para um quero-quero. Eles correm atrás de nós. Eu já levei alguns corridão de quero-quero, irmãos. Mas eu estava observando aquele quero-quero, irmãos, com aquela conjunto de cores, um peitinho era uma cor. Não sei se vocês são assim, eu observo os pássaros, as aves do céu. O céu, às vezes, quando está aquela mistura de cores, meio laranja, meio... Irmãos, nós precisamos admirar a criação. As flores, os rios, o sol, a lua. Irmãos, nada lhes falta. Nada lhes falta. Vocês acham que os pássaros se preocupam? Será que eu vou ter o que comer hoje? Irmãos, eu gosto muito de João de Barro.
Porque eles constroem a casinha deles. Quando às vezes eu estou num poste, eu falo, uma família de João de Barros. E vocês acham que eles estão construindo a casa deles, preocupando, será que vamos conseguir minhoquinhas para comer? Será que vamos conseguir alimento? Não, irmãos, não. A criação não se preocupa porque nada lhes falta. É sobre isso que Jesus estava falando para o povo, que é essa confiança que eu e você precisamos ter, que nada vai nos faltar. Irmãos, sabe por que nada falta para a criação? Porque eles sabem, eles buscam o que eles precisam na própria criação do Pai. Irmãos, tudo que eles precisam para a sua sobrevivência, eles encontram. Tudo que eu e você precisamos, nós vamos encontrar em Jesus. Irmãos, os pássaros cantam livremente, despreocupados, porque eles vivem uma provisão diária de Deus. Esses dias eu estava lá em casa e começou um pássaro cantar diferente, assim, irmãos, eu fico até escutando os barulhos das ranzinhas, do sapinho, quando chove. Amor, lembra quando a gente veio morar pra cá, a gente morava num condomínio, a gente morava lá no Sítio Cercado na época, e tinha, toda vez que chovia, atrás do condomínio tinha um terreno, né, amor? E a nossa janela dava para esse terreno. Quando chovia, fazia tipo uma lagoa ali, assim, literalmente. E ali era uma sinfonia de ranzinhas e sapinhos. Para dormir era bem gostoso. Mas eu gosto de observar a natureza. E a natureza, elas cantam, elas sobrevivem, elas vivem, Por quê? Porque elas confiam na provisão que é diária. E Jesus, nessa passagem que a gente leu, irmãos, nada mais, nada menos, está ensinando o povo e está nos ensinando a como ser filhos. Filhos de um pai que tem tudo sob controle nas suas mãos. Tudo. O problema, irmãos, é que no lugar da confiança e da dependência nós colocamos a ansiedade. Porque eu sei, irmãos, tempos difíceis todos nós atravessamos. Talvez se a gente fosse parar para abrir aqui para ouvir a história de cada um ia compartilhar um momento difícil que passou, que está passando. O problema, irmãos, é como a gente reage a esses tempos difíceis. Porque se nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, essa dependência que a gente aprende tanto com a natureza, que Deus criou, que faça chuva, faça sol. O que Jesus falou? Se para os lírios não falta nada, que um dia vai ser arrancado e vai ser lançado fora, quem mais para vocês? Jesus, ele está afirmando, irmãos, que a gente precisa confiar e depender, porque ele vai cuidar de tudo, ele está cuidando de tudo, e você precisa confiar o seu coração nele. Só que a ansiedade, irmãos, tem tomado conta dos nossos dias. Tem pessoas que tomam mais de sei lá quantos comprimidos para poder dormir, para poder controlar a ansiedade. Sendo que o controle da nossa vida precisa estar na mão daquele que tem o controle de tudo. A ansiedade, irmãos, rouba o nosso sorriso. A ansiedade rouba a alegria de viver, rouba a beleza de você admirar uma planta. Por quê? Porque a tua cabeça fica focada naquele problema, fica focada naquela situação. E não é essa vida que o Senhor Jesus preparou para mim e para você. Irmãos, tem muitas coisas que nós temos o controle, temos como resolver. Sim. Mas tem muitas coisas que nós não temos o controle, irmãos. E é nesse momento que eu e você precisamos confiar naquele que tem o controle de tudo. A nossa parte a gente precisa fazer, irmãos.
Eu não estou dizendo aqui, nossa, eu fui domingo lá na igreja, a bispa falou que eu preciso descansar em Deus e depender dele, e vou sentar aqui no sofá e eu vou esperar acontecer. Não, irmãos, não estou falando isso. Tem coisa que está na nossa mão. Por exemplo, perdi o emprego. Não, eu vou sentar aqui nessa poltrona e esperar alguém bater na minha porta, porque a bispa... Não, irmãos. O nosso papel o que é orar, é mandar currículo. O nosso papel, a gente tem um papel a cumprir. Mas o que não é da nossa alçada, aí que Deus entra, irmãos. É sobre isso. Eu sempre conto aqui, eu vou contar de novo. Então quem já ouviu, faz cara de... Tá? E quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Irmãos, eu e o Bispão, antes da gente assumir o ministério, a gente passou por uma prova muito grande. Eu lembro que... E eu lembrei muito, amor, disso, porque foi para Foz do Iguaçu, quando a gente foi aquela vez, que tudo aconteceu. A gente fez uma viagem top para Foz, irmãos. O Bispão, na época, estava trabalhando e ganhava, assim, muito bem, muito bem. Então, a gente ficou no hotel top, fez viagens, foi comer... que sushi, né? Aqui na verdade, um restaurante argentino que tinha dança, tango, assim, sabe? Coisa chique, irmãos, coisa chique. E, nossa, a gente foi para o Paraguai, irmãos, eu lembro que, né, dessa vez eu fui também, irmãos. Irmãos, eu amo andar no Paraguai. Eu cheguei às 8h20 da manhã e saí quando fechou as lojas. Com o Léo. Mas enfim, irmãos, a gente foi para o Paraguai na época, que não foi essa vez, né? E o amor falou assim, escolha o perfume que você quer. Eu falei, né, amor? Trouxe 2 perfumes que eu queria. Beta trouxe uns 3 tipos de máscara de cabelo, cara. E sabe? Coisa que hoje... Por quê? Porque na época a gente podia, né, amor? E eu lembro que no retorno, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E eu falei, amor, alguma coisa vai acontecer e eu tô sentindo que não é bom. Eu disse, o que será, amor? Não sei. O Espírito Santo tá me falando uma coisa. Irmãos, eu lembro que a gente chegou de viagem. No outro dia ele foi trabalhar bonitinho. Não deu 2 horas que ele saiu e ele voltou. Falei, fui demitido. Cheguei, minha carta de demissão estava... E ali, irmãos, começou a prova. E eu lembro que ele pegou um bom acerto. E num determinado momento o Senhor Jesus pediu tudo. A gente rapou a conta. Irmãos, cada um com a sua opinião, mas foi algo que Deus pediu para nós na época. E a gente deu tudo. Não ficou nem sem... Não, tudo. A gente raspou a conta. E eu lembro, irmãos, que nesse momento o bispo ele ficou assim, ó. Eu tinha que guiar ele assim, não. Ele ficou em choque. Homem, né? Provedor. Ele pensou, o que vai ser daqui em diante? E o que vai ser daqui em diante, irmãos? Que Deus não permitiu faltar nada. Nada. Irmãos, eu lembro, nós tínhamos um palhozinho vermelho, irmãos. Eu lembro que a gente foi um dia pro culto domingo. Sabe quando tá assim... Tá sem gasolina, irmãos. A gente foi pela fé para a igreja, falou, vamos pela fé, e pela fé a gente vai voltar. E daí, irmãos, eu lembro que no final do culto uma irmãzinha falou assim, pastor, você dá uma carona pra gente? Damos. E damos, irmão. Daí a gente foi orando, irmãos, orando, e daí a senhorinha falou assim, pastor, vira aqui. Eu falei, não, irmã, mas a tua casa... Não, mas vira aqui. A gente virou, irmãos, era a Rua do Posto. E a gente não abriu isso pra ninguém, irmãos. Ninguém sabia do que a gente estava passando dentro de casa, a não ser a nossa família, né? E eu lembro que ela falou, daí a gente se olhou assim, daí ela falou assim, pastor, pode mandar encher o tanque que eu vou abençoar vocês. E coisas assim foram acontecendo, irmãos. Coisas assim foram acontecendo. Eu lembro que tinha uma época que eu não aguentava mais comer pão com margarina. Meu sonho era comer um pão de queijo, uma pizza.
Eu lembro que acabou o culto, falei, amor, eu tô com uma vontade de comer uma pizza. E fazia, sei lá, meses que a gente não comia uma pizza. E daí que aconteceu, né, amor? Ô, pastor, vim trazer aqui uma pizza para vocês. É sobre isso, irmãos. Deus muitas vezes não vai privar você de passar por certas coisas, mas Ele vai te dar todo o sustento, o suporte que você precisa para passar por isso. É sobre isso, irmãos. Porque, irmãos, a gente passou por esse período porque Deus estava trabalhando em nós para a gente chegar no tempo de hoje, para a gente forjar a gente. Só que a gente precisa aprender a confiar em Deus, irmãos. Irmãos, eu lembro que o bispão um dia ele começou a fazer entrevista. Irmãos, o bispão era um ótimo funcionário, ele nunca tinha sido mandado embora. É ele que pedia conta, ia para outra empresa que às vezes, né, oferecia um salário melhor. E Deus fechou todas as portas. E ele ia. Irmãos, eu lembro uma vez que ele foi uma indicação. Nossa, uma empresa top. Eu falei, amor, essa indicação do apóstolo, irmãos. Era do apóstolo. Ele fechou, o apóstolo indicou, já era, né? E eu lembro que ele foi assim. Irmãos, ele voltou chorando com uma Bíblia debaixo do braço. O entrevistador, dono da empresa, falou assim: teu lugar não é aqui. Você vai escolher se você quer ser um funcionário ou se você quer ser um ganhador de almas. E o dono da empresa não sabia de nada. Vocês entendem isso, irmãos? E realmente, irmãos, Deus nesse período não permitiu faltar nada. E às vezes a gente se pega preocupado, a gente deixa de dormir à noite, a gente já tem um coquetel de remédios na nossa cabeceira, tomando, por quê? Porque a gente não consegue lidar com essa ansiedade, com essa angústia que corrói o nosso coração, a nossa mente diariamente. Irmãos, aprenda. Deus, Ele quer nos dizer nessa noite que não temos o controle, mas a gente precisa confiar nele, porque a nossa vida está nas suas mãos. O que não está ao nosso alcance, está no alcance dele. É sobre isso, irmãos. A gente precisa confiar em Deus. Mas Jesus, irmãos, no versículo 33, nos dá a chave, a resposta para conseguir viver essa confiança e essa dependência corretamente. Mas busque, versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Irmão, esse versículo é um dos versículos chave. A gente escuta ele muito. Vamos lá, eu dividi esse versículo em 3 partes. Mas busquem em primeiro lugar. Buscar, irmãos, significa algo de esforço. Se você vê o sinônimo da palavra buscar, é se esforçar, esquadrinhar, examinar. É você olhar para a situação, é você dar atenção, é você causar algum tipo de reação. Buscar é você se esforçar. Irmãos, eu pensando nisso, sobre esforço, eu estava imaginando, para os pássaros voar, para eles aprenderem a voar, eles não se esforçam bastante? Para uma flor desabrochar, não há um esforço? Vamos pensar na natureza. Quando você planta algo e você tem que regar, e a plantinha ela tem que ter um tempo de reação, mas ela vai ali, ela vai se esforçando, ela vai crescendo, ela vai nascendo e vai se desabrochando. Tudo na vida, irmãos, precisa de esforço. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, que as coisas caiam na nossa frente pronto, e não é assim que funciona, irmãos.
drive-thru. Vai lá, pede, só. Não, irmãos. No reino de Deus precisa haver esforço. Esforço da gente orar, esforço da gente ler a Bíblia é um esforço, irmãos, porque quando você não tem hábito, é um esforço. Você dobra o teu joelho 1 segundo, 5. Você fica ali, meu Deus, meu joelho. E já começa a bater o sono, já começa a vir uns pensamentos, já começa... Lê a Bíblia então, irmãos. Quanto tempo a gente gasta lendo a Bíblia? Ou não é gasto? Ou é mais fácil pegar frasezinha de efeito nas redes sociais? Tem cristão, irmãos, que vive de frasezinha de efeito. Mas sabe qual que é o maior efeito na nossa vida? É a palavra de Deus. Essa que causa efeito, irmãos. A gente não busca, a gente não se esforça. Irmãos, para vir para o culto já é um caos. A gente está passando por dificuldade, a gente não sabe pedir ajuda. A gente fala, bispo, eu estou precisando de ajuda. A gente não é capaz de olhar, tirar a atenção de nós mesmos e olhar que há possibilidades, que há um Deus, que há uma igreja, que há pessoas que se importam com a gente. Não há um esforço. A gente acha que as pessoas têm bolinha de cristal para adivinhar o que a gente está passando. Não, graças a Deus eu não tenho e não quero ter. Mas eu tenho o Espírito Santo que fala pra gente. Não há um esforço, a gente acha que as coisas têm que acontecer, ou a gente segue com aquela ignorância, com aquela imaturidade, com aquela de que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso vai passar, eu não tenho que falar com ninguém. A gente não busca ajuda por orgulho. E a vida passa, irmãos. A vida passa. Entenda uma coisa. Deus não criou eu e você para caminharmos sozinhos. Porque tem certas coisas que a gente não consegue passar sozinho. Deus nos criou para a gente contar um com os outros. Só que tem gente que por orgulho passa sozinho, sofre sozinho, sangra sozinho, mas não recorre a ninguém. Isso é muito sério, irmãos. Buscar, mas busquem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, irmãos, o que significa? Primícia, ser o primeiro. Colocar Deus em primeiro lugar. Se esforce e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Só que o problema, irmãos, que a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar na nossa vida vem o trabalho. Em primeiro lugar na nossa vida vem o meu marido, vem meus filhos, vem qualquer coisa menos Deus, irmãos. Qualquer coisa menos Deus. E Jesus, ele fala as falas ali sobre a questão da provisão, né? Sobre o que vai comer, o que vai beber. Observe as aves do céu. Irmãos, ele fala muitas coisas ali. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, e por vocês, né? E ele fala, o Pai de vocês que está no céu sabe que precisa. Porém, esse mas é um porém. Mas busquem em primeiro lugar. Para a gente viver, irmãos, essa provisão de Deus, para a gente viver esse derramar de Deus, para a gente viver esse cuidado de Deus, precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado, irmãos,
Sentimentos, irmãos, que às vezes carregamos da vida, mas crer e depender que Deus pode todas as coisas, que Deus tem o controle de tudo. Problema, irmãos, que a gente coloca qualquer coisa em primeiro lugar, menos Deus. A vida passa e Deus vai ficando para trás. Irmãos, há como ver nitidamente, há como ver claramente uma vida que tem a presença de Deus e uma vida que não tem. Uma vida que tem a presença de Deus. Canta aquela música do irmão Lázaro. Tô passando pela prova, dando glória a Deus. Irmãos, sobre isso, alegria. Sabe por que a gente tem certeza que vai passar? A gente tem certeza que Deus vai fazer alguma coisa. A gente tem certeza que Deus vai se manifestar de alguma forma. Agora tem gente, irmãos, que vive uma vida de miséria. Uma vida aí, não é só miséria financeira, não, miséria emocional, miséria física, miséria dentro de casa, miséria, uma vida miserável. Sem alegria, sem sentido de vida. Por quê, irmãos? Porque Deus não é em primeiro lugar. Ou se Deus tem em algum lugar na vida. Porque tem gente que nem o terceiro, quarto, quinto lugar Deus tem. Isso é muito sério, irmãos. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse versículo, irmãos, é muito usado no momento das ofertas. É ou não é? Mas eu queria refletir com vocês em outro ângulo. Qual que é o nosso maior bem? Não é o seu carro, não é a sua casa. Qual que é o seu maior bem? É a nossa vida. Porque sem a nossa vida, sem a nossa saúde, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ser pai, a gente não consegue ser mãe, a gente não consegue ser filho. Porque o nosso maior bem é a nossa vida. É o que a gente pertence, foi algo que foi nos dado. E aqui fala muito sobre renda. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Renda é tudo aquilo que conquistamos através do esforço, é um resultado. Eu não queria focar em dinheiro, mas eu queria focar nos resultados que a nossa vida dá. A nossa primícia, colocar Deus em primeiro lugar, é uma forma da gente honrar Ele. Dar honra àquele que merece, que é todo poderoso, que tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, irmãos, tudo precisa de um esforço, tudo há um resultado, irmãos. Tudo há um resultado. E eu sou, irmãos, aquela que acha a solução para tudo, Dudu. Eu sempre falo que comigo é difícil você não achar uma solução. Se você vir com um problema para mim, eu vou achar uma solução para ele. A minha consultoria é... Não, brincando. Mas sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu acho solução para tudo? Porque eu já vivi momentos em que aos meus olhos não tinha solução, mas a solução chegou. Vocês entendem? Então eu acredito que há solução para tudo. Eu não sei o que você está passando, mas há solução. Há solução. Então se esforce. Coloque Deus em primeiro lugar. Honre a Deus com a sua vida, que haverá resultado. Segundo, o reino de Deus e sua justiça. Irmãos, o reino de Deus é um governo no céu que vai fazer a vontade de Deus na terra. Olha que forte isso. O reino de Deus é um governo nos céus que vai fazer a vontade de Deus na terra.
E eu e você precisamos, irmãos, viver nesse reino de Deus. A gente precisa viver essa vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? Já parou para pensar isso? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Alguém já parou para pensar? Será que hoje eu vivo a vontade de Deus? Será que hoje eu vivo o que Deus planejou para mim? Porque você sabia que Deus planejou algo para você? Muitas vezes as coisas não dão certo, irmãos, não é porque Deus planejou errado, não. Foi porque você escolheu. Porque quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus e a gente se permite viver o que Ele tem para nós, irmãos. Irmãos, é certo que vai dar certo. Sobre isso, irmãos. Eu sempre falo aqui os casamentos, né? Quando às vezes as pessoas vêm falar: bispo, meu casamento tá errado. E eu falei assim: primeiro, antes de casar, você perguntou para Deus se era essa pessoa? Se você não perguntar, não tem como. Eu perguntei, irmãos, e Deus me deu o melhor. E eu perguntei mesmo, irmãos. Temos os nossos, né, amor? 2 seres humanos diferentes que pensam totalmente diferente, né, amor? Uma sanguínea, e um fleumático, ático. E o bispão é fleumático 500%, irmão. Não sei se tem porcentagem, mas... Né, bispão? Esses dias a gente estava conversando com um casal de bispo, e ele falou assim: bispo, eu sou fleumático, mas... Como é que você falou, amor, o termo? O vapor é o pior que tem. Mas quando a gente vive a vontade de Deus, irmãos, pode ser fleumático, pode ser sanguíneo, pode ser colérico, pode ser o que for, irmãos, a gente vai viver o melhor dessa terra. E eu casei com um fleumático que eu amo e vou passar o resto da minha vida com ele, irmãos. Temos nossos problemas, a gente se resolve. Fica bicudo às vezes um com o outro, mas os bicos a gente dá selinho. É sobre isso, irmãos. Isso é viver a vontade de Deus. Agora, quando a gente vive a nossa vontade, irmãos, corre um grande risco de não dar certo, da gente dar com a cara na porta. Corre um grande risco. Lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para entender e viver a vontade de Deus, precisamos primeiro mudar a nossa mente. É metanoia, né? Ai, Deus. Não tem como, irmãos. Porque se a gente não mudar a nossa mente, a gente nunca vai entender, nunca vai aceitar. Porque se não todas, irmãos, a maioria das vezes a vontade de Deus vai ser totalmente diferente da nossa. Vocês entendem isso? Eu achei um sarro, a pastora Fábio esses dias aqui no altar, ela deu testemunho do serviço dela, né? Que de princesa maquiada e cheirosa, ela passou para enfarinhada. Que do boticário, ela começou a trabalhar numa empresa de farinha de trigo. Era a tua vontade, pastora Fábio? Mas hoje o tempo que ela vive é um tempo de crescimento que Deus colocou ela para esse tempo. E eu lembro que antes de Deus falar isso com ela falou assim: não, bispo, não, tá errado, bispo. Eu não estou bem. Eu falei: pastora Fábio, não é para você sair de serviço. Foi Deus que te colocou nessa empresa.
Eu lembro até hoje que nós estávamos indo numa igreja pregar, estava ela, a minha mãe, né, que me acompanhou, a Neia, só, né? E elas me acompanham, às vezes, quando eu vou pregar em outras igrejas, eu chamo, né, elas para estar junto comigo. E simplesmente assim, então eu vou sair da empresa, daí, né, tem uma vaga, sabe assim? E ali ela mandou o currículo e passou por todas as entrevistas, irmãos. É uma multinacional, não é assim para entrar, entendeu? E ela entrou. Mas hoje, depois que Deus falou com ela, não acalmou teu coração? É a vontade de Deus, irmãos. Então, se a gente não tem uma transformação de mente, irmãos, às vezes é difícil você entender de princesa maquiada para viver uma princesa enfarinhada. Às vezes é difícil, irmãos. Mas quando a gente tem a nossa mente transformada e renovada em Cristo Jesus, a gente vai entender, irmãos. E às vezes não é para entender, é só aceitar. Porque eu falo, irmãos, tem coisa que a gente vai conseguir entender só lá na eternidade. O que acontece? Tem coisa que a gente não vai entender aqui na terra, irmãos. Irmãos, tem muitas batalhas que a gente sofre, mas a pior delas é na nossa mente. Por isso que a gente tem que sempre, irmãos, eu sempre oro, eu sempre ponho a mão na minha cabeça e falo, Senhor Jesus, que a minha mente seja renovada na sua mente. Que a minha mente seja renovada na sua mente, irmãos. Porque as maiores batalhas que nós travamos é na nossa mente. E como eu falei no início, a ansiedade, ela ataca o quê? A mente. A ansiedade não ataca o pé, irmãos. Alguém já teve crise de ansiedade que doeu o pé paralisou? Não. Não sei alguém, irmão. Não, irmãos, é na nossa mente. A luta é na nossa mente. Por que você acha que você não dorme? Porque a tua mente está ali, ó. Por que você não consegue ver o que está acontecendo ao redor? Você desfrutar da vida, porque a tua mente está ali, ó, pilhadona. É sobre isso, irmãos. Precisamos viver a vontade de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, o último culto que eu preguei, quem estava aqui? Amém. Amém. Eu falei sobre justiça, paz e alegria. E o que é a justiça, irmãos? Eu vou só dar porque tem muita gente que não estava. É você viver em retidão. Você ser uma pessoa justa é você ser uma pessoa correta. Ponto. Uma pessoa justa, ela vive o que é correto. E ponto, não tem vírgula. O correto para o justo é inegociável. Você viver em retidão é você estar ali no caminho e não pegar atalhos. Priorizar a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus, irmãos, não vai se igualar à nossa. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de ter uma vida reta. Sabe quando tá com 3 talão atrasado, eu vou fazer um gato lá para não cortar a luz. Você acha que isso é uma pessoa justa? Uma pessoa reta? Que vive retidão? Não vive retidão? Não é, irmãos. Sabe quando você vai... Hoje em dia é muito cartão, Pix, né? Mas você vai no mercado e, nossa, deu R$10 a mais de troco. Olha, Deus está me abençoando. Olha, Deus da provisão. Não, irmãos. Uma pessoa justa, correta, ela faz o que é correto e não negocia. A sua postura dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Pessoas, irmãos, eu lembro quando eu trabalhava eu trabalhei por uns 2 anos no telemarketing, no TRC Taborda. Alguém aqui? Que bom. E você trabalhou, Ana?
Eu lembro, irmãos, que tinha umas meninas que trabalhavam junto comigo, assim, que elas iam no banheiro, ficavam sentadas no vaso para passar tempo. A Ana. Isso não é ser uma pessoa reta. Ficava ali. Pessoas que, quando tá com feriado, eu preciso dar uma descansada, vou lá pegar um atestado. Agora não pode mais. Mas quantos atestados a gente já pegou para curtir um feriado? Não, bispa, mas pense, feriado na sexta, né? Pegar um atestadozinho para segunda-feira, gente. O que tem de mal? Irmãos? Quantas coisas que a gente acha pequenininho, mas que tira a gente da retidão que a gente precisa viver. Pequenas mentiras, mentirinhas brancas. Irmãos, vou falar para você que mentir, não existe mentira branca, existe mentira que leva a gente para o inferno. E muitas vezes as pessoas mentem para sair de uma situação ou para não agradar. Irmãos, a gente não pode mentir. E eu sofro com isso, irmãos, porque eu sou muito sincera. E às vezes as pessoas vêm perguntar certas coisas para mim e eu preciso falar a verdade. Bispo, ficou boa essa roupa? Não é difícil, não? É difícil. Bispo, eu cortei o cabelo, o que você achou? Não é difícil, irmãos? E às vezes pra gente, ficou bom. Nossa, realçou tua. Não, irmãos. A gente precisa, irmãos. A pessoa justa, viver em justiça, é fazer o que é correto, viver corretamente e ponto. Terceiro, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, o versículo poderia estar escrito: e todas essas coisas não vai te faltar. É ou não é? Porque Jesus está vindo, né, numa sucessão de coisas ali, sobre as árvores, sobre as aves do céu, sobre a erva do campo. Jesus está vindo ali numa linha de raciocínio. E ele poderia ter falado: mas nada lhe faltará. Mas o acrescentar, irmãos, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O acrescentar, irmão, é no sentido de aumentar. Jesus está falando, se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que ele falou ali no começo vai aumentar, vai triplicar. O cuidado e a provisão de Deus já existe sobre nós, não existe? Você não tem um cafezinho lá que você gosta de tomar? Tem, não tem? Você não tem lá o leitinho que você gosta de tomar, um café com leite? Irmãos, eu amo tomar café com leite. E hoje eu não consegui tomar meu café antes do culto aqui. Que feio, né, Claudinei? Eu, né? Você fez, né? Nosso diaconato aqui faz café pra gente, irmãos. O Du ama. Você não tem um pãozinho para tomar com café com leite? Sabe o que é esse acrescentar, irmãos? Em vez da margarina Qualy, que já é bom, a gente vai ter um cream cheese. Não é, irmãos? Em vez de um cafezinho, 2, 3 corações, Melita, qual que é o outro? Damasco, a gente vai ter um café gourmet. Sobre isso, irmãos. Esse acrescentar é algo que a gente já vive, mas vai melhorar muito mais. Sobre isso, irmãos.
Já comemos o pão com a margarininha coalho com sal, por favor. Mas daí a gente vai ter um queijinho para pôr junto. Um presuntinho, uma mortadela bolonha daquelas. Sabe, irmãos? É sobre isso, irmãos. O acrescentar é em cima daquilo que já vivemos. O que Jesus está falando? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você já vive, você vai viver em abundância. É isso que Jesus está nos falando. Eu ia falar que pizza só no domingo, vai ser a semana inteira, está amarrado em nome de Jesus. Não queremos um povo gordo. Gordinho, né, amor? Lá em casa eu tô tentando fazer ele focar, né, amor? De 5 pão ele tá comendo 3. Ô, glória! Tô brincando. Eu dei uma aumentadinha, irmãos. Se ele tá se contendo, irmãos. Mas que a nossa mesa vai estar farta todos os dias. Com a carninha. Entende, irmãos? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei meses sem ter mistura para comer. A famosa mistura. Era só arroz e feijãozinho. Muitas vezes da cesta básica que a gente ganhava da igreja. E hoje, irmãos, eu abro o meu congelador. Bisteca, carne moída, frango, linguiça. Vocês entendem, irmãos? É isso que Jesus está falando. É a abundância. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Busque o reino de Deus. Busque, viva, se esforce, deixe Deus cuidar da sua história, deixe Deus cuidar desse problema que você está atravessando, coloque Deus em primeiro lugar e você vai viver a abundância de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É infinitamente mais, irmãos. Sabe quando acaba o mês que você abre a geladeira e sai as borboletinhas? Os pernilonguinhos, de tão vazio que tá. Pernilongo não, irmãos, misericórdia. Mas quando você abre assim, vem aquele vento congelante. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tem pro mês todo. Tem pro mês todo, irmãos. Confia no Senhor. Eu não sei o que está tirando o teu sono. Eu não sei o que tem feito você não dormir. Mas o Senhor está nessa noite te convidando a você confiar nele, a entregar a sua vida para Ele, e Ele vai cuidar de tudo.